Bom, pessoal, bom dia. Nós estamos na nossa aula de propósito agora. A partir desta aula, iremos iniciar realmente o assunto da disciplina, da ementa. Até então, estamos fazendo apenas um aquecimento e peço desculpas por ter corrigido o trabalho de vocês muito em cima da hora, né? Eu não tive condições porque surgiram problemas pessoais para eu resolver ontem e a data para a correção era ontem, então eu acabei concluindo somente no meio da madrugada aí. Li todos os trabalhos, fiquei chateado porque muitos não entregaram, né? Não, não fico chateado por conta de nota, que outros trabalhos virão e todos poderão se recuperar, mas você está se propondo a fazer um curso. Se você está se propondo a fazer um curso, você precisa entregar suas atividades assíncronas, né? Você precisa dedicar um tempo, estudar, não é só matricular no curso e achar que está pronto, né? Outra coisa que eu tenho que conversar com vocês é sobre esse meu critério, que é bem único, bem peculiar, de corrigir o português da melhor forma possível que um professor da área de exatas consiga, né? E nunca fiz nenhum curso na área de português, de línguas, mas acredito que o engenheiro precisa saber escrever. E por outros professores não concordar com esse meu método de corrigir com muito rigor, a ponto de prejudicar notas, eu acredito que é por isso que ninguém sabe escrever mais nesse país. E é muito sério esse caso, na minha opinião. Há, há momentos em que a gente tenta ler uma frase e a gente entende o que a pessoa quis falar ou acredita muito que é aquilo que ela queria falar, mas a gente leva mais ou menos 3 vezes o tempo que a gente levaria para ler uma frase bem escrita. Isso está errado, a gente tem que mudar isso. Vocês serão a elite da sociedade, os engenheiros são a elite da sociedade. Engenheiros, médicos, são os dois topo da sociedade. Depois é que vem advogados e outros. Por mais que advogado escreva melhor que os engenheiros, a verdade é que o respeito e o que se espera de um engenheiro, hoje no Brasil, o engenheiro passa vergonha. O engenheiro passa vergonha e a gente tem que consertar isso. Uma maneira já é melhorar a escrita dele. Se você for ler qualquer artigo de jornal, e eu estou falando da grande mídia, não estou falando dos bloguinhos, não, que todos gostam de criticar. Se você for ler qualquer matéria, se você for ler até livros traduzidos hoje em dia, você vai encontrar inúmeros erros de português. Ninguém mais dá nada de importância a isso. E eu não concordo com isso, principalmente porque eu tenho uma certa dificuldade em interpretar textos. Eu não consigo adivinhar o pensamento da pessoa, porque eu tenho um pensamento muito lógico e quadrado. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade de entender. Então, às vezes a pessoa tem certeza que passou a informação, mas na verdade ela não passou a informação, ela escreveu outra coisa, por conta de vírgulas, por conta de tempos verbais, por conta de falta de pronomes ou, ou algum tipo de palavra de ligação, mas ela colocou, o essencial está lá, o que vale é o assunto da matéria. Tem muita gente que reclama nisso. Professor, o senhor não avaliou o meu conhecimento na matéria. O seu conhecimento na matéria vem depois da sua alfabetização para mim. Ponto final. Então não adianta ficar pedindo professor e tal, pá, pá, pá. Ninguém aqui pediu, tá? É um sermão que eu costumo dar por causa do impacto negativo da minha primeira correção. Então, assim, estou contente que a maioria de vocês conseguiu escrever bem, muito bem. E acredito que vocês estão escrevendo bem, talvez porque tenha sabido que a correção seria assim. Se eu não fizesse isso, provavelmente vocês relaxariam no trabalho escrito. Então, parabéns a quem fez. A maioria estava muito bom.
se a sua nota, porque esse primeiro trabalho não tem conteúdo a ser avaliado, ele só tem português a ser avaliado, porque é uma carta, é uma opinião, eu não tenho que criticar nada, não tenho o que fazer. Ninguém reclama da opinião de ninguém, você reclama de outras coisas, da opinião de as pessoas só respeitam. Então eu respeito quem acha que não precisa de português para escrever, mas discordo. E como eu estou do lado de cá, eu posso fazer isso, eu posso corrigir o português e exigir o português. Aqueles que tiraram abaixo de 70, com certeza precisa prestar uma atenção maior no português. Nenhum de vocês, acredito, tenha ficado com 50, que era o limite, né? Que eu coloquei que a correção do português seria metade da nota. Então ninguém ficaria aí abaixo, ou seja, o português não estava crítico, mas havia muito erros de reincidência em diferentes tempos, principalmente, óbvio, que é o vício do português falado, com foco literalmente naquele pronome, né, de próclise, ênclase e mesóclise. Então, precisa sim de uma atenção nesta área aí. Mas é só uma atenção, pessoal. É só uma atenção na hora de escrever, que não pode escrever como você fala. Basicamente é isso. E uma vez que você exercitar seu cérebro para isso, quando você escrever, você vai escrever melhor. Agora vamos partir para a nossa chamada, né? Alessandro. Alessandro não veio nenhuma vez. Andressa. Também não. Breno. Presente. Bruna. Presente. Eduarda. Presente. Felipe. Presente. Felipe Raimundo. Presente. Gleison. Presente. Gregory. Presente. É Gregory. É Gregory? É Gregory. E você é americano mesmo? Não. Não, é porque não tem acento, não pode ter, porque é Gregory, é inglês, né? Inglês não tem acento. Eu só descobri depois, tá vendo? É o lance do português, eu tô acostumado a ler português. Eu tenho que ler, pensar, refletir, para daí conseguir falar, entendeu? Não é criticando seu nome, mas é dando um exemplo da dificuldade que é ler algo que está escrito errado, algo que está diferente do normal, né? Igor. Presente. Aqui é mais um, né? Ian. Nunca veio. Mike. Mike matriculou, mas desistiu, pelo visto. João Gabriel. Presente. João Pedro. Presente. Jonathan. Presente. Joyce. Caio. Presente. Lucas. Lucas presente. Lucas Jonas. Presente, professor. Lucas Rabelo. Esse não veio. Mariana. Presente. Matheus. Presente. O Matheus Martins. Presente. Matheus Ribeiro. Presente. Paulo Henrique. Rayane. Rosilene. Salomão. Presente. Tânia. Ah, não, Thalia, desculpa. Presente. Vitor. Presente. Victor. Não, é outro Vitor primeiro, né? Não tem Victor aqui, não. É Vitor com H. Presente. Agora, Vanderlei. Presente. Yuri. Presente. Muito bem. Encerrada essa etapa. Vamos agora iniciar a última etapa, que é a etapa da apresentação aí. Tá todo mundo vendo direitinho, certo? Vou pegar essa. Aí está. Muito bem. Propósito, né? O propósito tem a ver com motivação, que tem a ver com o estudo
tudo, porque pensa o quão difícil seria para mim estudar e continuar estudando anatomia, né? Anatomia, nada contra, decorar não sei quantos, alguém sabe o número de ossos e nomes para esses ossos que a gente tem no corpo? Pois é, saibam vocês que a minha primeira opção era engenharia com ênfase em eletrônica, que foi a que eu fiz. E a minha segunda opção era veterinária, porque eu adoro animais e tenho até uma facilidade para lidar com eles. Então, eu pensava também em fazer veterinária, até como segundo curso. Eu tinha aquela ideia de que estudar para sempre e tal, mas o cansaço da engenharia me bloqueou, além do que eu pensei na biologia envolvida a dos animais, e falei, quer saber? Vamos focar na engenharia e ficar quieto, né? E foi o que eu fiz. Porque tem que ter propósito, né? Será que eu tinha propósito com veterinário ou é só porque eu gostava de passar tempo com animais? Né? Meio estranho, né? Gosto muito de cavalo, gosto muito de cachorro, são os dois que eu mais gosto, obviamente, mas eu gosto dos animais. E aí fica essa coisa, você gosta, você tem afinidade, beleza, mas e o propósito? Né? Você vai ter motivação para estudar? Você vai gostar do assunto em si? Então vale a pena aí você refletir também sobre propósito. Vamos passar aqui. Então o objetivo aqui hoje, basicamente, né, é definir o significado, avaliar a importância de se ter um propósito. Tem gente que fala, não, eu vivo cada dia como um dia, o que tiver que vir, virá. Até o jeito de falar da pessoa te motiva a não fazer nada, né? Então, propósito te dá motivação, vai te dar entonação na sua vida, não é só na fala, mas na vida. Auxiliar a encontrar um propósito, porque como auxiliar? Eu vou fazer, eu fiz uma pesquisa e vou trazer um resuminho de como pode ajudar, mas obviamente se você procurar propósito, você vai encontrar materiais muito melhores do que eu trouxe, tá? E motivá-lo a manter o foco em seu propósito, foco. Então a aula de hoje não é só propósito, é foco. Foco e estudo, foco e disciplina, foco e entregar resultados é fundamental para entregar um bom engenheiro no final do curso, tá bom? Então, isso aí que é o que iremos ver hoje. Trazendo então do dicionário, né? Você pega um dicionário aí, vão ter várias, né? Eu trouxe só duas, tá? Mas vão ter várias. Eu trouxe as duas que trazem as palavras que eu gosto, né? Propósito. Dessa aqui tem intenção, né? Intenção de fazer algo, né? Designo. E aqui eu gosto, aqui vem de encontro com o nosso curso, é um propósito no sentido de projeto. Você tem um projeto de longo prazo, médio, longo prazo, né? Ser engenheiro. Tá, qual é o propósito? O primeiro que vem à minha mente é que a maioria faz engenharia pelo motivo que o meu irmão estava fazendo. Dinheiro. Vou ficar rico se eu fizer engenharia. Né? Pronto, morreu. Né? Ex-aluno meu que entrou no mercado de trabalho e eu tive contato depois, perguntei. Ele assinou uma carteira, finalmente. Não assinou não. Ele falou que conseguiu um emprego sem assinar carteira. Vai ficar uma experiência aí de 60, 90 dias, sem carteira assinada. Depois, se der certo, ele vai ser contratado. Beleza, quanto que eles estão te propondo? Ele falou, 2.200. Formado aí, no seu curso. Eu falei, o quê? 2.200. Só para vocês terem ideia, se você for fazer um mestrado e conseguir a bolsa, você tem praticamente isso, porque não tem desconto na bolsa. Então, gente, né? Se você tem essa oportunidade na vida, então faça o mestrado, porque pelo dinheiro você vai ter o mesmo. Então, assim, o teu projeto de vida não pode ser só o dinheiro. Obviamente que o dinheiro você vai conseguir em qualquer profissão. Já falei isso aqui. Você vai conseguir em qualquer profissão. Mas não pode ser o propósito principal. Mas se ele faz parte do seu projeto de vida, o dinheiro também faz parte, isso não é vergonha, isso não é problema. Na verdade, sem dinheiro você não tem liberdade, hoje em dia. Sem dinheiro você não faz o que você quer. Você faz o que você pode, né? Eu conheci um senhor que veio pedir ajuda aqui em casa, e no dia que ele veio, eu dei um serviço para ele, convidei ele para almoçar em casa, e aí ele com um pratão bonito, cheio lá, feliz da vida, sorrindo pra caramba, ele perguntou
Vocês comem carne todo dia? Eu falei, a gente come, e o senhor? Aí ele falou, não, a gente, quando dá, come ovo. Então, assim, o dia a dia nosso, às vezes, é muito fora da realidade da média nacional, entendeu? A gente tem que ter um pouquinho aí de entendimento da importância, sim, que o dinheiro faz na vida de uma pessoa, inclusive, nesse caso, uma vida mais saudável, para ter mais proteína e etc. Esse senhor, ele veio do estado do Piauí, trabalhava no sertão, trabalhava na roça, e não comia carne todo dia. Então, é complicado, né? É complicado. E aqui embaixo, aquilo que se busca alcançar, o objetivo. Esse aqui também é a outra palavra que eu queria encontrar quando eu procurei propósito. Finalidade, intuito. Então, essas duas palavras é o foco da minha aula, tá? Os outros significados não me interessam muito, deixa para uns cursos, vocês vão adquirir livros ao longo da vida para saber mais sobre o seu propósito de vida. Mas aqui, ó, projeto, né? Um propósito no sentido de projeto e um propósito no sentido de objetivo, você precisa ter bem claro para fazer esse curso. Não tem sentido fazer esse curso aí à toa. E aí fica a questão principal que você tem que resolver. Esse vai ser o seu trabalho assíncrono desses mais de 30 dias que ficaremos sem nos ver, tá? Você vai resolver esse problema aí do seu propósito de vida. Não precisa trazer para mim, não precisa escrever uma carta. Se quiser escrever uma carta, já tem meu e-mail, eu irei lê-la e respondê-la. Mas fica a dica aí que isso é importante, tá bom? Por que ter um propósito, né? O professor tá falando, mas para quê? Para quê? O motivo é bem isso aqui, ó, pessoal. O motivo principal para mim é isso aqui, ó, energia. Você acha que é fácil fazer um curso de engenharia? Você vai fazer um curso de engenharia sem propósito? Igual meu irmão queria fazer, só por causa do dinheiro. Tá? Hoje meu irmão acho que ganha mais do que eu e formou em outro curso, tá? Então qual o problema? O dinheiro não é... Engenharia não é sinônimo de dinheiro, tá? Não necessariamente. Sinônimo de dinheiro é competência. Você entregou o que o outro precisava, o que o outro queria, com o valor, né? Que o outro fala assim, não, eu vou pagar até mais. Você já foi em algum lugar em que a conta deu um valor e que você queria pagar mais? Né? Um senhor veio resolver um problema que eu tenho de vazamento no meu telhado, e ele cobrou. Eu paguei mais, porque tinha valor, ele resolveu o meu problema. Então, é importante você dar valor àquilo, ok? Então, se você não tiver um ponto de chegada, todo mundo sabe, né? Você vai chegar em qualquer lugar e, na minha opinião, você não sai do lugar. Essa é a minha opinião, tá? Não, se você não tem onde você vai, você fica onde você está. E acabou. Então, o propósito, que é um objetivo, que é um projeto de vida, no caso, você tem que ter um foco em algum ponto. E quando você chegar nesse foco, acabou e se mata? Não. Quando você chegar nesse foco, você precisa de um novo propósito, ou melhorar o seu propósito. O propósito a gente revisa semanalmente, mensalmente, a gente não tem que... porque um dia eu sonhei em ser engenheiro, hoje eu não quero, mas eu preciso. Não é assim que funciona. O propósito você pode mudar diversas vezes ao longo da vida. Para viver mais momentos felizes, veja, se você está fazendo porque tem que fazer, eu estou estudando porque eu tenho que estudar, porque eu tenho prova, porque eu tenho que passar, porque eu tenho que ter o diploma, tá? O motivo é ter que ter, ou o motivo é maior? Se você enxergar o motivo como um todo, eu estou estudando porque eu serei um profissional assim, eu farei automação assim, ajudarei pessoas assim, ajudarei minha família nisso, ajudarei meus filhos, eles vão ter um padrão de norte para ver e vão fazer, e etc. Não interessa os seus motivos, mas você tem que colocar isso num papel e revisá-lo mensalmente, preferencialmente. Então tá aí, os momentos mais felizes virão quando você estiver fazendo algo por algum motivo que vale a pena para vocês. Esse aqui é o ponto. Até eu, inclusive em dias atuais, depois de tanto apanhar da vida, ainda tenho problema com procrastinar. É algo nato do ser humano para economizar energia, né? Faz parte do animal humano. O animal humano quer economizar energia, né?
Porque vai que falta alimento amanhã, então a gente economiza energia. O cérebro ele está te sabotando o tempo todo, ele está querendo economizar energia. Não, fica de boa aí, não, tranquilo, vamos assistir Netflix, não gasta energia, você só olha com o olho lá, tá? Aí deita no sofá e quando vê você dormiu, delícia, bom, né? Economizar energia. Não é para você ficar procrastinando. Então, se você tem um trabalho que você vai fazer amanhã e você já pode, vai entregar amanhã, e você já pode entregá-lo hoje, por que não? Aqui em casa eu tento explicar para os meus filhos para que entregar amanhã o que você podia ter entregue ontem, não é nem hoje, eu gosto do ontem. Por que você não fez ontem? Não tive tempo, tem certeza? Tempo a gente cria, tempo a gente gasta, ou melhor, tempo a gente investe no que é importante para nós. Muitos ficam muito tempo jogando e procrastinando a vida, né? Se você vai ser um profissional do jogo, que vai ganhar milhões de dólares, porque é um profissional do jogo, nós sabemos que tem vários jogos que tem campeonatos e que paga muito bem, você monta equipe, você é patrocinado por empresas da área de jogo, e você tem lá um monte de gente te pagando para jogar. Então isso você está investindo na sua profissão. Então continue jogando, você é bom nisso. Agora, se você começa a jogar e percebe que perde para todo mundo, você não tem chance de ganhar dinheiro com o jogo. Então, não adianta. Mas eu posso fazer um canal do YouTube, que é o que meus filhos mais veem. Deus me livre esses caras que ficam fazendo isso, mas eles ficam fazendo vídeos de jogos dele ensinando táticas de jogo. Cara, é o dia inteiro aqui nessa casa, eu não aguento. E, obviamente, que quando eu falo o dia inteiro, aqui tem uma ordem de 2 horas por dia apenas. Então, são 2 horas que eu falo, meu Deus, cara, vocês estão atrofiando esse cérebro, tá? E aí vai. Então, procrastinar. Primeiro as obrigações, depois o lazer, tá? Não vai mais procrastinar. Se você tem um propósito, você é mais feliz fazendo o que você está fazendo e você procrastina menos. Isso é científico, tá? Para fazer a diferença por onde passar, né? Uma pessoa que tem propósito, ela tem brilho no olhar, ela não tem tristeza, ela não te leva para baixo. Só isso já te faz ajudar os outros, né? Eles olham para você e falam assim, nossa, a pessoa está motivada, né? Dá para ver por professores. Tem professores que sempre estão na mesma entonação, mesmo olhar, mesma vontade, mesma vida, o tempo todo. Você acha que tem muito propósito ali? Eu duvido. Tive muitos professores assim e espero não ser um deles, né? Então, para fazer a diferença por onde passa, ou seja, principalmente para cuidar das pessoas ao seu redor. Para avaliar se o que você está fazendo agora é o que você deveria estar fazendo agora. Às vezes a gente está fazendo algo no automático, sem pensar, e quando acorda, perdeu 1 ano, perdeu 2. Tem gente que perde 5 anos em uma faculdade. Não queremos isso aqui. Então, se você definir bem o seu propósito, você não erra mais. Você vai estar sempre recorrigindo. A gente brinca que o propósito bem definido, com correção mensal, que às vezes a gente muda de opinião, a gente conhece alguém que faz você querer outra coisa, né? A minha esposa mesmo me fez querer outra coisa. Eu estava empreendendo com colegas da faculdade em Curitiba e vim fazer um serviço aqui em Furnas. Ao invés de ficar num hotel de boa, eu quis economizar e fiquei na casa de uma prima. Minha família é de Goiás. Ao ficar na casa da minha prima, uma amiga dela veio visitá-la. Oh, meu Deus! Resultado, 2 filhos, um monte de conta para pagar e morando em Goiás, entendeu? Então, você tem que avaliar se entrou alguém que mudou totalmente o seu propósito. E aí, né, você segue um novo propósito de vida porque uma pessoa interferiu. Então, para avaliar se o que está fazendo faz sentido, esse já foi, desculpe-me. Ter um propósito é ter algo importante para entregar, né? Qual que é o resultado, né? A brincadeira é essa. Qual que é o resultado? Se você não tem resultado para entregar, ora, então você não vai entregar nada. E o teu propósito tem que apontar para um resultado. O meu resultado é o diploma. Depois que eu tiver um diploma, meu resultado é um concurso público. Depois que eu tiver um concurso público, meu resultado é enrolar o resto da vida por 30 anos porque eu estou resolvido. Cara, que propósito maravilhoso. O meu é parecido com o seu. O meu propósito era um dia ser professor. Por quê? Porque eu queria ser professor tão bom quanto aqueles que eu tive na minha faculdade, que impactaram positivamente a minha vida de forma absurda, que jamais foi impactado na minha casa. É um exemplo.
Não sei se eu estou conseguindo, mas de vez em quando eu tenho um ou outro feedback que me deixa feliz, que me dá energia, né, de que o meu propósito está sendo cumprido. Teve um aluno do ensino médio que eu encontrei 2 anos depois, e ele comentou comigo: professor, eu fiz aquilo que o senhor indicou, né? Na aula de estudo, eu vou falar do Renato Alves, né? Nós vamos ter ainda mais uma aula de estudo que faz parte da ementa. E aí eu vou falar do Renato Alves. Eu falei do Renato Alves para ele, falei sobre métodos de estudo para ele aprender a estudar, porque ele estava indo mal na minha prova. Ele me procurou: professor, eu estudo, não estou conseguindo fazer sua prova é um desafio absurdo, mas eu gosto da matéria, eu estudo e nunca tenho resultados. Resultado. Não adianta você perder tempo, né? Estudar não é estudar muito, né? Muitos aí escreveram na carta que aprenderam essa lição. Não é muito, não. Você pode estudar só um pouquinho. Tem que estudar direito, do jeito que você aprende. Cada um aprende de um jeito. Então, o resultado é muito importante. O aluno voltou e falou que levou o pai para uma palestra de Renato Alves em São Paulo. Que bom que eles tinham condições financeiras, né? Foram a São Paulo assistir a palestra e isso impactou a vida da família. Aí eu fico muito feliz, né? Porque eles estão transformando a realidade deles baseado numa coisa que eu falei em sala de aula. Então, o propósito irá te dar mais foco, né? Já foi falado, agora vamos explicar um pouco mais aqui, né? Tenta responder isso aqui, ó. Consegue manter seu foco em um jogo longo? Tem gente que gosta de jogar baralho, tem gente que gosta de jogar xadrez, tem jogo de xadrez que demora horas, um único jogo, eu não consigo, né? Mas se você gosta de xadrez, você vai achar aqueles momentos divertidíssimos de horas em um único jogo, uma única partida, né? Quando eu falo um jogo, é uma partida. Então, claro, obviamente você pode, um único jogo longo, às vezes tem jogos que demoram, eu não conheço, né? Mas tem jogos que demoram muito tempo, e você fica lá, concentrado. Você nem escuta sua mãe falar se você quer comer, às vezes, né? Então, comer e ir ao banheiro perde sentido. Se você responde sim para essa questão, o seu problema não é foco, o seu problema é disciplina e propósito, tá? Você tem foco, consegue focar no jogo. Então você pega aquilo que você realmente gosta de fazer. Observa se você tem foco naquilo. Tem. Eu coloquei jogo porque hoje em dia, né, a galera tá no jogo de forma absurda, ainda mais com fica em casa, né? Então o jogo está sendo a saída. Jogos online não faltam. Então, se sim, você gosta de jogá-lo. Se gosta de jogá-lo, é divertido, é desafiador. E se fosse o seu sustento? Se o seu sustento fosse algo que você gostasse, como você gosta de jogar, como seria? Então fica aí a ideia de que propósito é realmente importante. Não vá fazer o que você não gosta de fazer, que não tem nada a ver com você. Tenta fazer sempre o que você gosta. Eu gosto de bater nessa tecla. E aí, eu pergunto, está conseguindo estudar por 4 horas? Está conseguindo trabalhar por 4 horas? Muitos de vocês já trabalham, né? E o que é trabalhar? Tem gente que vai ao trabalho, mas das 8 horas que está escrito na CLT que você tem que cumprir, muitas pessoas ficam 4 horas em redes sociais. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz um estágio na Volvo do Brasil por 2 anos. Eu lá trabalhava com projetos elétricos de automação de portas, aquelas coisas com contadores, e tinha um engenheiro eletricista que era o meu supervisor de estágio, e ele assinava os projetos. Então ele pedia para eu desenhar uns projetos, ele fazia no papel, porque ele era da velha guarda, ele não fazia no CAD, então ele fazia no papel e entregava para o estagiário desenhar no CAD, para depois levar o papel desenhado, impresso de forma bonita, para as reuniões, ou então para entregar para ser executado na obra. Ele me entregava um projeto, eu pegava o projeto e tinha um funcionário contratado, técnico, que fazia isso também. Então eu era o assistente também do técnico, entendeu? O técnico sempre lá muito ocupado com muitos projetos. Depois de... e tinha vezes que tinha 2 estagiários comigo, tá? Pra você ver. Mas na época eu estava implantando a fábrica de cabine, tinha muito projeto para ser feito. Mas, de toda forma, olha o resultado disso. O resultado disso foi o seguinte: o funcionário que estava lá
instalou um jogo no meu computador e no computador do outro estagiário e nos convidou para jogar durante o expediente. Esse jogo era viciante e a gente jogava quando não tinha desenho para fazer. E ele me orientou, o funcionário, não o engenheiro, ele me orientou para eu não fazer tão rápido. Ele não espera que fique pronto, ele precisa desse trabalho só amanhã. E ele fez isso só depois de algum tempo que eu já estava trabalhando lá. O engenheiro trazia o projeto no CAD, eu entregava em menos de 2 horas para ele o desenho desenhado. E ele olhava para mim, o engenheiro, ele recebia o meu projeto e falou, já, coçava a cabeça, oh meu Deus, eu tenho que arrumar outro desenho para você fazer. Ou seja, eu estava gerando um problema ali dentro. E olha que nós estamos falando de uma empresa privada. O problema que eu estava gerando é que eu gostava de CAD, eu já tinha dado aula de CAD, eu tinha facilidade com essa parte de informática e eu estava atrapalhando o esquema de precisa de mais gente para trabalhar aqui, entendeu? Cuidado, cuidado. Eu tive que acabar saindo também desse setor, esse setor não me agradava, né? O meu amigo, ele prestou concurso para a Petrobras, ele era um dos meus sócios lá, ele saiu também quando eu saí, depois, 1 ano ele saiu, e aí ele prestou um concurso para a Petrobras, entrou na Petrobras, os colegas da Petrobras criticaram ele, você está indo devagar, rápido demais, tem como você produzir menos por dia, tá deixando todo mundo com vergonha aqui. Sabe qual foi o resultado, né? O resultado, ele pediu as contas e continua sendo empresário, trabalhando sozinho. Então, assim, tem que ter propósito. Se o seu propósito é ser um funcionário que vai lá fingir que trabalha, é uma escolha, mas pelo menos você sabe que é o seu propósito, tá bom? Então, redes sociais hoje, né, é um problema. Estima-se que de 30% a 40% do tempo que você está no seu local de trabalho, você está fazendo contatos em redes sociais que não deveria. A maioria das pessoas, inclusive. Contatos que deveriam ser feitos só no intervalo de café, aqueles 15 minutos. Ai, que coisa horrível, isso é uma prisão. Isso não é uma prisão, isso é responsabilidade. Leia o seu contrato de trabalho. Seu contrato de trabalho não é para responder o WhatsApp, a não ser que seja o WhatsApp de cliente. E aí vai. Então, intervalos são importantes, mas o foco aqui está errado, eu acho que o foco é estar no café pensando em voltar. Tá certo, agora eu tive dificuldade de ler meu próprio texto, perdão. O foco é estar no café pensando, se você para no café, isso aqui não é o foco. O foco é estar no café pensando em voltar ao trabalho. Por exemplo, quando eu tiro um intervalo de café, a minha esposa às vezes reclama, né? Porque eu trabalho em casa e de vez em quando eu trabalho no final de semana. Ela brinca que depois que eu virei professor eu trabalho mais no final de semana. Aí eu saio para tomar um café com ela no meio da tarde de um sábado, um horário especial e tal, em que eu deveria focar nela, só que eu estava resolvendo algum problema e eu não consigo tirar o problema da minha cabeça porque eu gosto do que eu faço. Cuidado com isso. Às vezes você vai perder a família, né? Mas a ideia é não perder o emprego também, né? Se for um emprego. Então, o foco, ele tem que estar no que você gosta. O que você odeia, você não vai ter foco. Então, eu vou trazer esse exemplo pessoal aqui, que eu gosto, talvez eu já tenha até comentado, porque eu falo demais, mas é um exemplo que vai te mostrar o que o propósito faz na sua vida, né? Eu já contei do propósito que com 8 anos eu sabia que eu queria fazer engenharia eletrônica. Então, eu sou formado em engenheiro industrial eletricista com ênfase em eletrônica. Eu me formei em maio de 99 por conta de uma greve. Era para formar em novembro de 98. Em 5 anos o meu curso. Eu formei em maio de 99 e quando eu me formei, eu comecei a trabalhar numa empresa em que não tinha um engenheiro contratado. A empresa, eu fui inclusive a primeira contratação da empresa, ela tinha acabado de nascer. E eu tinha que resolver tudo. A empresa já passou em pequenas empresas grandes negócios e o faturamento mensal dela deve chegar perto de R$1 milhão hoje, né? O nome dela, eu acho que eu já comentei, mas é Henry. Quem quiser ver o que eu criei lá, é só acessar henry.com.br. Não é propaganda da empresa, mas é ver o que é engenheiro de
com ênfase em eletrônica ou controle de automação pode fazer, porque os produtos que ela vende tem tudo a ver com controle e automação. É para controle de acesso, controle de portas, inclusive tem alguns equipamentos desses instalados aqui em Goiânia, na Dela, por exemplo, uma das unidades, tem uma unidade da Henry, e cuja a origem toda começou comigo, primeiro funcionário contratado da Henry na história. Então, eu estava resolvendo o problema da Henry e não sabia fazer, e não tinha para quem perguntar, porque eu era o único. Pedi licença para o dono da empresa, falei que eu precisava de ajuda de alguns professores para resolver alguns problemas e voltava para a faculdade, tirar dúvida com o professor no horário de atendimento de aluno, que eu não era mais. E neste ir e vir eu olhei para aqueles professores que estavam com muita vontade de me ajudar no meu projeto, muita dedicação, e sempre foi assim ao longo do curso. Raros foram os professores que eu não gostei. Eu fiquei pensando, eu pensei comigo mesmo, falei, nossa, um dia eu quero ser professor e ajudar os outros assim, igual eles estão ajudando. Caminhei. Em 2011, eu iniciei essa carreira aqui numa instituição igual àquela que eu me formei, entre aspas, uma instituição federal, igual porque ela também é federal, né? Eu já tinha entrado num concurso desse em 2007, quando eu conheci a minha esposa e resolvi abandonar para ficar com ela. Entretanto, em 2007 o salário era muito ruim, e como engenheiro eu ganhava muito mais do que eu ganharia como professor de fim de carreira, eu não via vantagem nisso. Então eu só consegui em 2011, quando o salário já estava um pouco mais satisfatório. Então, observa que o propósito automaticamente te guia para o lugar que você tem que ir. Mas se você não tem, você fica perdido. Então, como definir um propósito, né? Ou o seu propósito? Primeiro você tem que identificar o que você não quer, né? Já exclui, né? E o que você não quer? Tudo aquilo que você não tem vontade, você não gosta, que você não vê o tempo passar, ou seja, você está fazendo, toda hora está olhando o relógio, que hora que é o intervalo, que hora que eu posso sair, oh meu Deus, né? Quando você está muito desesperado a abandonar aquilo que você está fazendo, com certeza aquilo não é seu propósito. Então você foge disso. Ter uma nítida visão do que são os seus valores, né? O que é importante para você. Uma pessoa que quer ajudar muito pessoas, né? Acolher e ajudar pessoas, está mais relacionado a fazer enfermagem, medicina, a fazer engenharia. A engenharia a gente vai ajudar pessoas, mas não é com contato físico, não é com contato direto. A pessoa vai usufruir o que você fez e nem vai te conhecer. Então, se o seu valor é ter esse contato, essa energia com pessoas, então o único jeito é indo trabalhar como professor, né? Se você quer esse contato. O engenheiro, o professor pode ter um pouco desse contato. Então os valores vão te norteando, né? O que realmente é importante para você ou não. E aqui tem algumas perguntas, vamos ver. Vocês vão responder ao longo desses dias que vão ficar em recesso. Vamos pegar esse slide, ele está disponível lá no Moodle, vocês devem ter visto. Então, você tem que ver, você é feliz? Né? Como que a gente sabe que a gente é feliz? Né? Você é feliz estudando? Ou seja, você gosta de estudar? Você é feliz trabalhando? Você trabalha? Você faz o que você gosta? Cara, se você não está trabalhando no que você gosta e você não precisa daquele dinheiro para o seu sustento, amanhã você vai lá pedir demissão. Agora, você está fazendo o que você não gosta, mas você precisa daquele dinheiro, então você vai abrir um espaço na sua agenda para descobrir o que você gosta. E começar a estudar para ter aquela capacidade de arrumar o emprego naquela área que você gosta, porque você precisa do dinheiro. Antes, avalia, né? Tem gente que fala assim, não, a gente não é obrigado a fazer o que não gosta. Eu sou contra isso. Tem hora que a gente tem que fazer o que não gosta. Por quê? Porque o sustento, às vezes, vem de algo que a gente não gosta de fazer. Eu, como professor, eu não gosto muito de corrigir provas, né? E canso muito em corrigir trabalho. Canso, principalmente por causa do português. Canso muito. Então, tem coisas que a gente não gosta, mas vem junto. Obviamente, quando eu corrijo um trabalho que está
valendo 100% da nota, eu fico muito satisfeito. E isso me dá energia para corrigir mais trabalhos, procurando outros desses. Então, você tem que aprender a fazer o que você não gosta. Agora, se você só faz o que você não gosta o tempo todo, aí tem algo errado. Aí tem algo errado. É isso que você tem que corrigir na sua vida, né? Buscar dinheiro é importante. Já comentei aqui: liberdade, conforto, viagens, etc, etc, etc. Quem não quer isso tudo? Todo mundo merece até isso tudo, né? Mas o dinheiro só vem se você entrega valor a alguém. Não, você não vai ter dinheiro sem entregar valor a alguém. Aquele aluno que pegou o emprego lá naquela empresa por R$ 2.200, quem estava contratando não via valor algum em um recém-formado. Olhava para ele: se você der conta, se fizer o que eu preciso aqui dentro, a gente conversa. Entendeu? Na hora que ele entregar valor, ele vai ter dinheiro. Simples assim. Não tem que pensar duas vezes. Eu busco ajudar alguém, ou seja, é importante, já comentei aqui, ajudar alguém. Você quer ajudar alguém presencialmente, indiretamente, você quer aparecer quando ajuda alguém, você tem essa vaidade, não é ruim essa vaidade, né? Desde que você não esteja mentindo, prejudicando ninguém, não é ruim. Mas se o seu foco é aparecer e todo mundo te aplaudir, provavelmente você tem que ter contato com essas pessoas. Não pode estar, como eu aqui, escondido no escritório, tentando trabalhar. Você não vai ver nenhum aplauso do outro lado. Para que tudo isso, né? Você tem que saber. Para que tudo isso? Para que tudo isso que você está fazendo hoje? O que você fez hoje que tem sentido, que vai de encontro ao seu propósito? Você está perdendo tempo ou não? Eu gosto de citar isso aqui, ó. Eu li um livro sobre o fundador da Nike. O fundador da Nike tem uma história interessante. Inclusive, foi lá que começou todo o nosso problema, tá? Nosso problema que eu falo é a potência que é a China hoje. Eu tento, não consigo comprar nenhum produto que não seja chinês. Por quê? Eu comprei um notebook, esse que eu estou usando, em 2014. Ele veio com a bateria dele já não dá mais para nada. Com as falhas de energia e o trabalhar em casa, eu estou tendo problemas de desligar o computador toda hora e etc. Então eu tive que comprar outra bateria. Primeiro, na hora que você compra a bateria, poucos são as lojas que dá dizendo lá, made in onde foi fabricado. Eu sei que a bateria que eu tinha, original, foi fabricada na Amazônia, na Zona Franca de Manaus, certo? Aí eu comprei da mesma marca. Aí quando chegou, tá lá escrito, made in China. Por que made in China? Porque todo mundo fez o que a Nike fez, levou para a China a fábrica, tá? Mas a Nike levou para a China a fábrica, ela já era conhecida, já era grande, etc. e tal. Mas a Nike, ela surgiu porque o fundador da Nike gostava de correr. E ele tinha que correr com aqueles sapatos horrorosos da década de 50, 60, não lembro direito. E falou que não tinha um sapato para correr. Eles chamavam até de sapato. E ele achava um absurdo não existir. Quando pegava sapato para corrida, eles eram muito caros porque eles eram profissionais. Então, a Nike nasceu com um propósito: fornecer um sapato de corrida para não atletas, para as pessoas comuns, acessível, ok? Foi assim que surgiu a Nike. E o nome depois foi se transformando, é o que vocês sabem que é hoje, tá? E se vocês forem ler a Nike, o fundador da Nike, ele foi processado várias vezes pelos japoneses, que foram parceiros no início, e ele descumpriu o contrato. Mas eles descumpriu o contrato porque os japoneses não estavam entregando o suficiente que ele estava vendendo. Ele estava vendendo mais, os japoneses não conseguiam entregar, faltava produto. E aí o Tribunal de Justiça americano deu ganho, apesar de ter no contrato escrito que eles tinham que ter fidelidade, o tribunal deu ganho para a Nike e eles não tiveram que indenizar a empresa japonesa. E assim vai. Então, para sobreviver no negócio, a Nike quase faliu várias vezes, sempre com problema de dívida. Então, é muito importante você ver que não é fácil chegar ao sucesso, mas tem que ter propósito. Muito bem, aqui, né, você vai talvez imprimir essa parte aí, tirar um print aí e imprimir. Você vai colocar lá, né, quais são os seus objetivos. Lembra, propósito tem muito a ver com objetivos para nós, né? É o foco que nós estamos tendo aqui nessa aula. Então, existe o de curto prazo. O que é curto prazo? O que é médio prazo?
O que é longo prazo? Longo prazo, só para vocês saberem, é 10 anos ou mais. Tá? Médio prazo costuma ser mais de um ano. Ou seja, está medindo em ano, não é curto prazo. Curto prazo, normalmente é medido em meses. Ok? Então, você vai definir o seu objetivo de longo prazo primeiro, né? Eu quero ser engenheiro. É um objetivo de médio prazo. Por que você quer ser engenheiro? Tem um objetivo de longo prazo atrás. Então, você vai definir a sua carreira, a sua visão, essas aulas, isso aqui você não vai conseguir fazer de uma hora para outra, porque nós vamos ter muitas aulas que vão mostrar quais as áreas que você poderá atuar como engenheiro de controle e automação. E aí vai abrir melhor esse seu objetivo de longo prazo. Mas você já sabe o de médio, que é ser um engenheiro. Em 5 anos você quer ser um engenheiro. O que você precisa para ser um bom engenheiro em 5 anos? Obviamente, é estudar para aprender e não estudar para fazer avaliações. Então, começa por aí. Então, você vai usar essa ferramenta aqui, e foi quando eu falei que eu iria ajudá-los a fazer o seu objetivo, tá? Então, certifique-se de que tenha seus objetivos e seus propósitos convergindo. O que é isso, né? Eu não posso querer uma coisa no meu sonho de vida que seja contrário ao que eu estou buscando no profissional para conquistar o meu sonho de vida, né? Então, e tudo isso tem que bater com seus valores, senão vai dar um mal-estar, você vai ter um problema. E eu não estou nem aí preocupado com os seus valores são seus valores, não são meus valores. Então, eu não preciso concordar com seus valores, você não tem que concordar com os meus valores. Valores são pessoais, é igual opinião, ninguém fica criticando a opinião do outro. Não pode, deveria ser proibido isso, tá? Cada um tem a sua opinião e a sua liberdade, você faz o que quiser, né? O que você não pode é prejudicar alguém, né? O seu direito acaba quando começa o do outro. Então, tenha no máximo 3 objetivos de curto prazo. Veja, os objetivos de curto prazo, eles têm que apontar e realizar os objetivos de médio prazo, que por sua vez vão resolver os problemas de longo prazo. Se você colocar aqui muita coisa, eu tenho que fazer tudo isso aqui, ó, você não vai fazer nada, né? Fiz alguns cursos e os cursos, eles falaram, até 5, eu tirei 2. Falei, não, até 3. Se você estiver fazendo ao mesmo tempo mais do que 3 coisas, provavelmente você não vai entregar nenhuma. Né? Multitarefa. Tem gente que fala assim, não, mas eu sou multitarefa. Ninguém é multitarefa. O ser humano não nasceu para ter multitarefa. O ser humano nasceu para ter foco em uma tarefa. O que você pode ser é um bom gestor de multitarefa, ou seja, você coloca na prateleira em ordem e só pega o que você tem que fazer agora. Você só vai fazer um de cada vez, tá bom? Claro, você pode colocar na sua agenda as diversas tarefas. Você tem 7 disciplinas, você tem que estudar as 7, são 7 objetivos de curto prazo. Então você vai colocar na agenda os horários que você vai trabalhar, vai ter um despertador e você, quando tocar o despertador, não interessa onde você está, você tem que parar e ir para o outro, senão você não vai atingir o objetivo que é aprender todas. Isso é importante também. E aí, você vai ter que definir uma meta. Aqui é um problema, tá? Eu já pedi para um cara uma vez, que trabalhou para mim, cara, faz uma meta aí para você, dentro das suas tarefas, das suas atividades, para ver o que você vai, onde você vai chegar, né? Aí ele veio com objetivos. Tá, cara, esses aí são tarefas, né? Ele veio com tarefas. O que eu vou fazer? How to do, né? Tarefa não é meta. Vamos ver o que é a sua meta. Primeiro tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito e um objetivo por trás. Cara, desistir, não dá. Não serve para o trabalho. A pessoa não entendeu a ideia do que é meta. Meta é isso aqui, ó. Talvez o slide mais importante da aula de hoje, tá? Meta é um caminho para chegar lá. O objetivo é o lá. Mas objetivos por si só vira sonho. Sonho quem tem são crianças. E sonho de crianças quem realiza são os outros. Dificilmente um sonho de criança ela vai realizar. Toma cuidado com isso. Você não é mais criança. Seu tempo de criança passou. Então, o seu objetivo tem que ter meta. E eles não são a mesma coisa. Então, o que é uma meta? Então, a gente já começa com essa aqui, ó, SMART, né? Uma meta tem que ser SMART. Não vem me dizer
Não vem me dizer que você não sabe o que é Smart até hoje. Você estava, talvez, vivendo num mundinho em que quem resolvia os seus objetivos eram seus pais, porque você não viveu. Todo mundo teria que saber já o que é Smart hoje. Mas se você não sabe, não tem problema. Agora você sabe. Smart é um objetivo que ele é específico, ele é mensurável, você pode medi-lo. Então ele tem indicadores que vão dizer se você chegou nele ou não. Ele tem que ser alcançável. Eu tenho o objetivo de voar sem nenhum equipamento ou acessório. Eu quero voar apenas pela minha meditação. Cara, se você acredita nisso, senta e vai, tá? Senta e vai. Eu não acredito, é a minha opinião. Eu não vou criticar você que acredita, eu não vou falar que você é lunático. Eu vou simplesmente falar, boa sorte. Mas eu não vou ficar perto de você porque eu não acredito nisso. Eu não vou partilhar do seu objetivo, né? Então ele tem que ser alcançável, né? Ele tem que ser relevante, importante, tem que ter valor. Eu não vou fazer um curso de engenharia para entregar um diploma para a mamãe. Não tem sentido. Não tem sentido. A mamãe queria que eu fosse engenheiro desde sempre. Azar dela. Ela que vai fazer engenharia, tá? Você tem que fazer o que você quer, tem que ser relevante. E, obviamente, ele tem que ter um deadline. Deadline, para quem não sabe, é um prazo. É um termo em inglês usado em projetos, principalmente na área de informática, para dizer que você tem um prazo. Você não pode ter uma meta que é um dia eu chego lá e quando chegar lá você dobra a meta, tá? Não pode, isso não é meta. Por isso que deu tanta gargalhada na época. Muito bem. Agora que você já sabe o que é uma meta SMART, né? E está muito bem explicado aqui do lado, né? Tem as perguntinhas que vão te ajudar a responder se a sua meta ela é SMART. Se não respondeu uma delas, já não é. Porque faltou uma letra, não é mais SMART. Ou ela é MART, ou ela é SMART, e aí vai. A meta tem que ser SMART. Se alguém tem alguma coisa para colocar, é um bom momento, porque esse é o slide mais importante e acabou. Tranquilo? Muito bem. Como preferirem. Então, aqui por fim, eu trouxe umas referências. Como eu disse, isso está tudo no Moodle. De novo, eu trouxe aqui um livro de foco e de ensinamento de estudo do Renato Alves. Lembrando que o Renato Alves ele é o recordista brasileiro de memorização. Outro livro que eu gosto muito de indicar é esse aqui, né? Meu filho está lendo. Esse aqui, por incrível que pareça, ele é muito, muito famoso, é o mais famoso de todos. Só que esse aqui, na minha concepção, é mais fácil de digerir, é mais fácil de entender. Se você tem condição financeira, compre um desses livros e leia nas férias. Não é tarefa, não é nada, é para a sua vida, é para facilitar a vencer essa etapa, essa meta de se tornar engenheiro, aprendendo engenharia, e não só passando pelas disciplinas. Ok? O que eu tinha era isso, ninguém comentou nada, ninguém falou nada. De certa forma, até foi bom, porque o meu prazo, então, não extrapolou, e eu estou dentro do prazo. Não há atividade remunerada para casa, ou seja, você não tem uma lição de casa que valerá nota, até mesmo porque nós estamos praticamente entrando em férias, né? É um recesso relativamente grande, e eu não vou ficar dando atividade no meio das férias. Alguma pergunta, alguma colocação? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, bem fácil. Espero que tenha valido a pena essa aula, não sei se valeu, vocês podem e devem sempre dar feedback, né? Como não teve feedback aqui ao longo da aula, pode dar feedback por e-mail, se achou que não é um assunto que vale a pena trazer, eu não trarei em outro semestre, porque esse assunto dessa forma, eu preparei agora para esse semestre, não tinha isso, né? Então, eu tenho que ter um feedback para saber se estou acertando também. Feedback, para quem não sabe, porque o termo também é em inglês, é algum retorno, né? É uma resposta, digamos assim. Eu estou medindo se o que eu fiz está funcionando, é um indicador. Então, eu preciso de indicadores para medir se o que eu estou fazendo é feito. Ele é muito usado, para quem tiver interesse aí, no PDCA,
PDCA. Isso aqui já é da área de qualidade, né? Uma disciplina de qualidade, você pode estudar melhor esses termos. Então, o PDCA, ele é um ciclo em que nenhum processo tem fim, ele sempre está em constante melhoria. Você sempre avalia para ver se não tem como melhorar algo. Então, se você está numa fábrica, o PDCA tem que estar rodando para que a linha de produção melhore sempre, senão o seu concorrente vai te atropelar, né? Fábricas que não melhorarem, as que melhoraram, atropela. Por exemplo, a fábrica que veio aqui para, acho que é Nerópolis, da Heinz, ela veio fazer alguns produtos relacionados ao tomate também, ketchup, molhos, mostarda, tem coisas ali, e a Unilever já estava aqui em Goiânia e fazia isso. Moral da história, anos e anos depois disso, a Unilever fechou. Todo mundo que trabalhava aqui foi para a planta de Minas, que não tem concorrência, ou seja, o frete faz com que um produto da Unilever, que tem uma qualidade relativamente inferior e um custo relativamente superior de produção, ele possa competir com a Heinz lá. E lá em Minas eles vão comprar a Unilever, né? E aqui a gente compra a Heinz, porque todo mundo estava preferindo o da Heinz, mesmo pagando mais às vezes, tá? Pela embalagem, pela qualidade, etc., você acaba levando o outro produto. Então, veja, preço não é nada, valor é tudo. É isso que importa. Obrigado, então, a todos. Estou encerrando a nossa gravação e a nossa aula. Boas férias, bom descanso, boa semana. Fiquem com Deus. Boas festas e aproveitem ao máximo tudo que puder nesse período. Um abraço, tchau, tchau. Abraço. Até mais. Abraço, professor. Obrigado.